Olá, boa tarde para você. Sou o Jonathan Mazzini, está começando o Mundo Meio-Dia. Seja muito bem-vindo. A Guarda Costeira italiana gravou o naufrágio de um bote lotado de imigrantes no mar Mediterrâneo. A embarcação transportava 63 pessoas. Quando a parte da frente começou a afundar, alguns passageiros se desesperaram e o bote acabou virando. Por sorte, todos usavam coletes salva-vidas. Equipes de resgate conseguiram retirar os imigrantes e ninguém ficou ferido. Uma imagem que mostra mais uma vez a angústia de quem não tem um país para chamar de seu. E nesta edição do Mundo Meio-Dia, você vai ver também. Motorista que atropelou pedestres no Canadá não faz parte de grupos extremistas. 10 pessoas morreram. Noiva morre após festa de casamento ser alvo de ataques aéreos no Iêmen. Façam suas apostas. Ingleses estão na expectativa para descobrir qual será o nome do novo herdeiro ao trono britânico. E estreia nos cinemas o filme que promete ser um dos maiores sucessos de bilheteria nos Estados Unidos. O Mundo Meio-Dia desta terça-feira já está no ar. Sete pessoas continuam internadas em estado grave depois que um homem atropelou 25 pedestres em uma rua de Toronto, no Canadá. A investigação aponta que não foi um ataque terrorista. E, segundo a polícia, o homem preso não traz riscos para a segurança do Canadá porque não tem ligação alguma com grupos extremistas. 10 pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram. Alex Minassian tem 25 anos e é aluno da Universidade de Seneca. Ele foi preso logo após o ataque. No começo da tarde de sol e temperatura amena, como há muitos canadenses não viam, Alex subiu a calçada de um bairro tranquilo de Toronto em alta velocidade. Foi um pandemônio, diz este canadense. Ele viu corpos no chão e um homem ser atropelado. Alex Minassian subiu na calçada da esquina da rua Yonge com a Avenida Finch. Ele percorreu quase 3 quilômetros, atravessou 12 quarteirões e tentou fugir. Ele foi acertando um por um, contou assustado esse morador de Toronto. Segundo testemunhas, o motorista dirigia em zigue-zague, aparentemente tentando atropelar o maior número possível de pessoas. Ele foi parado pela polícia, saiu do carro e enfrentou os agentes. "Me matem", gritou. Eles responderam: "Não, se abaixe". A polícia não disparou tiro algum e prendeu o suspeito. Segundo o governo canadense, Alex Minassian não tem ligação alguma com grupos terroristas e não representa uma ameaça à segurança do país. E teve homenagens às vítimas do atropelamento. Durante a noite, muitas pessoas foram até o local do acidente, velas foram acesas e mensagens para as famílias dos 10 mortos também foram deixadas no memorial improvisado. Foi preso o atirador que matou 4 pessoas dentro de uma lanchonete nos Estados Unidos. Travis Rakin, de 29 anos, foi encontrado em uma região de mata. Usando um fuzil, ele atirou dentro de uma lanchonete e atingiu 6 pessoas. 4 morreram. Um garçom impediu que Travis atingisse mais gente. Emmanuel Macron é o primeiro líder mundial a visitar Donald Trump nos Estados Unidos. O presidente francês tem como desafio convencer Trump de não romper o acordo nuclear com o Irã. O documento, assinado em 2015, impõe limites ao programa atômico iraniano. Amanhã, Macron vai fazer um discurso no Congresso americano. Moradores da Armênia comemoram a renúncia do primeiro-ministro do país. Ele saiu do cargo após uma onda de protestos. Até os militares se juntaram às manifestações. Milhares de pessoas tomaram as ruas durante os últimos 10 dias, acusando o primeiro-ministro de fazer uma manobra política para permanecer no poder. 12 pessoas ficaram feridas após um terremoto atingir o sul da Turquia. Esse é o destaque do portal de notícias Khalid Times. O tremor de magnitude 5,1 graus aconteceu por volta das 3h30 da manhã, no horário local. O epicentro foi em Sansat, centro da província de Adiyaman. Ainda não há informações oficiais sobre danos materiais.
O prefeito da cidade afirmou que o terremoto não provocou danos importantes, mas portais de notícias locais dizem que 2 edifícios desabaram. O tremor também foi sentido em cidades vizinhas. E a Al Jazeera traz a informação de que 18 pessoas morreram em um incêndio criminoso dentro de um karaokê na China. Uma pessoa foi presa suspeita de ter começado o fogo. A identidade do detido ainda não foi confirmada oficialmente e 5 pessoas também ficaram feridas. Os karaokês são muito populares na China e existem vários que funcionam dentro de casas, como foi nesse caso onde o incêndio aconteceu. Ontem nós mostramos aqui no Mundo Meio-Dia que no Iêmen, uma festa de casamento foi atingida por ataques aéreos. A informação agora é que a noiva também morreu e está entre as 30 vítimas que perderam a vida. A festa acontecia na província de Hadja, no noroeste do país. Segundo os sobreviventes, foram feitas 2 incursões de caças contra o local. Entre as vítimas estão a noiva e muitas mulheres e crianças. Desde o início da guerra civil no Iêmen, os ataques a casamentos aumentaram. Em 2015, 28 pessoas morreram em uma festa na capital. Menos de um mês depois, mais 130 vítimas numa outra celebração. Há 3 anos que a coalizão liderada pela Arábia Saudita combate os rebeldes Houthis no Iêmen, que já controlam boa parte do norte do país, além da capital Sanaa. O conflito em território iemenita acabou se tornando uma guerra religiosa entre sunitas e xiitas, que já deixou mais de 10 mil civis mortos. No Afeganistão, o domingo também foi sangrento. Pelo menos 57 civis morreram num atentado suicida em Cabul. A ação, reivindicada pelo grupo Estado Islâmico, aconteceu em um centro de registro de eleitores. Os terroristas tentam enfraquecer o atual governo em ano de eleição. O mundo vive a expectativa para um encontro histórico. Vão ficar frente a frente esta semana os líderes das 2 Coreias. Como bom anfitrião, o governo sul-coreano cancelou as propagandas que atacam o país vizinho. Silêncio na fronteira é mais um sinal de que a reconciliação entre as 2 Coreias pode estar próxima. Os alto-falantes usados para transmitir críticas ao regime norte-coreano foram desligados do lado do sul. Uma trégua na guerra sonora pela primeira vez em 2 anos. A iniciativa antecede o encontro entre os governantes Kim Jong-un e Moon Jae-in, que acontece nesta sexta-feira. Uma forma de criar um clima de paz, disse a porta-voz do Ministério da Defesa da Coreia do Sul. Representantes dos 2 países se reuniram para acertar detalhes da cúpula e decidiram que parte do encontro será transmitida ao vivo. Jornalistas sul-coreanos também terão autorização para entrar na zona norte-coreana. No último sábado, o ditador Kim Jong-un anunciou a suspensão do programa nuclear do país. Os japoneses também tentam acompanhar de perto as negociações que podem levar ao fim das tensões militares aqui na região. Hoje, negociadores nucleares da Coreia do Sul e do Japão se reuniram em Seul, depois que o primeiro-ministro Shinzo Abe deixou claro que é preciso garantir que Pyongyang vá se desfazer das armas de destruição em massa. E no próximo bloco, a estreia do filme que promete ser um dos maiores sucessos de bilheteria nos Estados Unidos. E os ingleses estão lotando as casas de apostas na expectativa de saber qual será o nome do novo herdeiro ao trono britânico. O Mundo Meio-Dia volta já já. Um filhote de girafa escapou de um zoológico e deu trabalho para ser recapturado. As imagens mostram a girafa correndo no estacionamento do zoológico que fica em Fort Wayne, nos Estados Unidos. O animal ainda é um filhote, mas mede mais de 3 metros de altura e é muito rápido, como a gente consegue observar aí pelas imagens. O estacionamento era cercado e não havia riscos dela fugir para a rua. Os funcionários demoraram mais de 2 horas para conseguir recapturar a girafa fujona. E chegou a hora da nossa viagem pelo mundo. Como você já sabe, são câmeras do serviço de streaming EarthCam.
Hoje a gente começa a nossa viagem em Dubai. Você vê imagens da Palm Island, quase não dá para ver a movimentação dos carros por conta da grande quantidade de árvores na ilha. Por lá agora já é noite, viu? 7h18, como sempre, calorão em Dubai, nesse momento 32 graus. E agora nós vamos para Moscou, capital da Rússia, inverter um pouquinho as temperaturas aí. A gente até consegue ver melhor a cidade sem a neve rigorosa que deu espaço ao céu aberto, entre aspas, né? Porque até uma névoa aparece, mas faz um pouco mais de calor, vamos dizer assim, né? Ou menos frio, na verdade. Temperaturas que os russos estão muito acostumados. Hoje é um dia quente, entre aspas, 12 graus de temperatura, agora 6h18 da tarde. E para encerrar, vamos para a avenida mais famosa do mundo. São imagens da Times Square, dia bonito por lá, céu aberto em Nova York. Como sempre, uma grande movimentação de carros na Times Square. Nesse momento, temperatura de 16 graus, agora 11h19. As casas de apostas estão movimentadas e todos querem descobrir qual será o nome do terceiro filho do príncipe William e Kate Middleton. Mas a família real não disse quando vai divulgar o nome do herdeiro. Pela tradição britânica, eles primeiro vão compartilhar o nome com a rainha e o resto da família real antes de torná-lo público. Kate e William deixaram a maternidade apenas 7 horas depois do parto. E o que chamou muito a atenção foi a disposição da duquesa de Cambridge. O casal está com as crianças no Palácio de Kensington. Arthur, Albert e Philip são os nomes que a mídia inglesa aposta. Todos seriam homenagens a diferentes membros da própria família real. Uma grande reunião de super-heróis. O filme que promete ser uma das maiores bilheterias do ano nos Estados Unidos estreia essa semana nos cinemas. As apostas são animadoras. Especialistas acreditam que Vingadores, Guerra Infinita, o terceiro filme da série, deve arrecadar entre 200 e 235 milhões de dólares apenas na semana de estreia nos Estados Unidos, tornando-se a maior abertura do estúdio Marvel. A expectativa do público também é grande, que espera um filme com muita aventura. No pôster, todos os heróis estão juntos, mas os atores gravaram muitas cenas separadamente. Quando perguntado se todos se juntaram em pelo menos uma cena, Benedict Cumberbatch, que interpreta o Doutor Estranho, não quis estragar a surpresa. Everyone's in it, I know, but you're not gonna get that scoop here, baby. Você não vai conseguir esse furo. Eu posso dizer, mas não vou, brincou o ator. Leticia Wright, a irmã cientista do Pantera Negra, e Sebastian Stan, o soldado invernal, quase entregaram a surpresa. Eles disseram que não conheceram todos. Se eu te disser, isso te conta algumas coisas sobre o filme, diz a atriz. Vingadores, Guerra Infinita apresenta o maior conjunto de super-heróis e super-vilões do cinema. O longa mistura praticamente todos os personagens de 18 filmes que começaram há 10 anos com o lançamento de Homem de Ferro, interpretado por Robert Downey Jr., que virou o queridinho de todo o elenco. Mas o novo filme ainda inclui o Capitão América, Thor, Viúva Negra, Homem-Aranha, Hulk, Homem-Formiga, o herói queridinho do momento, Pantera Negra, os Guardiões da Galáxia. Ufa, com tantos heróis envolvidos, parece pouco provável que alguns saiam ilesos da história, não é? Eu não posso confirmar nem negar isso, diz Chris Pratt, o Senhor das Estrelas. O elenco está mantendo os lábios fechados sobre quem pode sair de cena. Letícia desvia o assunto e diz que nem dava para mostrar para a mãe que havia trabalhado o dia inteiro. Chris diz que o roteiro verdadeiro foi mantido a 7 chaves por uma boa razão. Eles estavam com medo de alguém roubá-lo e publicá-lo na internet. I think, for me, it was just Depois de muita insistência, ok. A Letícia entrega parte da história. Para ela, o destaque do filme é quando a fronteira é aberta e os Vingadores chegam em Wakanda, mundo do Pantera Negra. Bom, já conseguimos descobrir alguma coisa do filme. O resto é um grande mistério prestes a ser desvendado. I hope they remember you.
Olha, se for tão bom quanto Pantera Negra, certamente será um sucesso. Agora, Vingadores Guerra Infinita tem pré-estreia prevista para a madrugada de quinta-feira aqui no Brasil. Isso mesmo antes de entrar nos Estados Unidos, antes de estrear nos Estados Unidos. Por lá, o filme vai estar disponível apenas na sexta-feira. E essa edição do Mundo Meio-Dia fica por aqui. Que você tenha uma ótima tarde e eu te espero amanhã aqui para o nosso encontro com as notícias que movimentam o mundo. Até lá!